Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. E hoje eu quero falar com vocês na sequência do vídeo anterior, onde eu fiz ali uma collab com a Lise do canal que nós construímos juntas, que chama Olhar para Si. Nós falamos ali sobre o triângulo dramático. E hoje eu quero trazer para vocês o triângulo da realização ou o triângulo da solução. Porque nós precisamos olhar para essas opções para aprender a escolher que caminho seguir para uma vida mais leve, para uma transformação, para que você tenha saúde em todos os seus aspectos físico, emocional, espiritual, mental, corporal e assim por diante. Hoje eu vou falar então deles. Quem são os componentes desse triângulo da solução? É verdade que quando eu falar, vocês vão falar: Uau, era só isso? Pois é, mas eu vejo que tem muita dificuldade. As pessoas chegam lá na clínica, nos atendimentos online, com muita dificuldade de primeiro sair lá do dramático e depois de trazer ali para suas vidas essas questões que são as que levam para a solução, que levam você para uma vida a mais. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de criatividade, sabedoria e potência. E por que que é tão difícil as pessoas chegarem com essas três características e tomarem então aí o controle das suas vidas? Porque nós todos somos muito influenciados por aquilo que nós aprendemos na nossa infância. Então, as crenças, a forma de funcionar na família, as regras, aquilo que eu costumo brincar, a cartilha que foi colocada dentro aí da sua família para que a sua vida ela fosse de um determinado jeito. Não estou falando aqui em momento algum de destino, de predestinação, primeiro porque eu não acredito nisso. Segundo, porque a questão é de que há um padrão na família que pode estar levando você para as frustrações, a insatisfação e você também estar lá no triângulo dramático. Ora salvador, ora vítima, ora agressor. E aí, o que que você faz quando você olha para o triângulo, então, agora da solução, para você se capacitar, ou melhor, também resgatar o que você já tem dentro de você? Porque quando a gente está falando de potência, nós estamos falando de habilidades. E aí você pode ter muitas aí. Você pode ser bom ou boa comunicador, comunicadora, você pode ter facilidade em ensinar alguém, você pode ter facilidade em escrever, você pode ter facilidades artísticas e assim por diante. Todos nós temos determinadas habilidades. Aí nós temos, em relação à criatividade, o melhor uso dessas habilidades, vou colocar dessa maneira. Até porque a criatividade, ela vem muito na infância mesmo, e as crianças, em geral, foram tolhidas, foram exprimidas durante o período ali, no auge da criatividade, com aquelas interrupções que eram causadas na família. Como, por exemplo, a criança ia desenhar uma coisa, ia levar para os pais, e os pais ali, por exemplo, nem ligavam para aquilo. Então, foi criando ali um movimento, né, interrompido, e a criança entendeu, então, que o que ela faz não é bom o suficiente. E a criatividade, segundo um relatório de Davos, que é onde eles fazem reuniões para poder verificar quais as novas habilidades, ou então quais as novas formas de se colocar bem num trabalho ou na vida, a criatividade ela está entre as 5 primeiras questões que nos ajudam, porque a criatividade nos ajuda a resolver problemas. E a sabedoria. E aí, para você ser sábio ou sábia, você precisa sim de conhecimento. E eu não estou falando só de um conhecimento técnico que faça a sua habilidade melhorar e aí a sua potência seja colocada a pleno vapor,
e que faça com que você tenha criatividade. Não é só numa coisa específica como o trabalho, mas em tudo. Se você aí cuida, administra a sua própria casa, com certeza, frente hoje aos desafios de uma economia que vive instável, você precisa de sabedoria, de potência e de criatividade para otimizar os recursos, para fazer boas compras dos alimentos, para fazer a gestão aí do seu cardápio alimentar e coisas assim. Então, olha só como isso tem tudo a ver não só com a questão de sairmos lá do drama mexicano, do drama lá que fica no Triângulo Dramático, mas também como poder tomar a frente e realmente assumir a própria vida, a própria responsabilidade. Só que para você chegar nisso, como no Triângulo da Solução, vou repetir, criatividade, potência e sabedoria, você precisa passar pelo amadurecimento pessoal. E isso não significa que tem a ver com a sua idade. Não importa se você tem 50, 70, 40 anos, se você ainda está numa mentalidade, muitas vezes ali, infantil. Então, o que que você também precisa buscar para que isso aconteça? Um desenvolvimento pessoal. O que você precisa ter um direcionamento, muitas vezes, porque até aqui, se você está assistindo e você se viu lá no Triângulo Dramático e se vê diante de um desafio para fazer o Triângulo da Solução, é porque você está, sim, precisando de um direcionamento para conseguir chegar nesses pontos. Então, o primeiro momento aí tem a ver com você escolher amar a si. E para isso, você vai ter que olhar para você, não naquela coisinha só básica, que eu gosto, que eu não gosto, isso é o começo. Como que você construiu a sua mentalidade? Quais são as suas emoções? O que você desperta no seu corpo com suas emoções? E assim por diante, até chegar, sim, a olhar para suas feridas emocionais. E aí, consequentemente, quando você vai olhando para você, vai integrando quem você é, você consegue amar as outras pessoas. E fazendo esse movimento, você vai conseguir fazer o quê? Colocar limites saudáveis para você manter a sua rotina, manter os seus alvos, manter aquilo que você deseja fazer em ordem, mas também com alegria, e também vai colocar, estabelecer limite para que os outros não ultrapassem. Mantenha você a sua integridade. Então, olha só como as coisas vão ficando um pouquinho realmente mais profundas, mais densas, por assim dizer. Outro ponto é você assumir as responsabilidades da sua vida e devolver para algumas pessoas as delas. Só que aí você tem que entrar num processo que você confia que o outro vai conseguir sim, que ele é capacitado o suficiente como adulto que é. Gente, aqui eu tô falando aqui, ó, relação entre adultos, tá? Não estou falando com a questão de você ter filhos pequenos, que existem outras situações. Então, ó, adulto com adulto aqui. E você fazer isso, devolver para essas pessoas aquilo que é delas e caminhar com o que é seu. E aí eu me lembro de uma frase que um médico que eu fiz um curso, ele falava muito assim. Eu vou usar esse termo, apesar de eu não gostar muito, mas eu vou usar porque eu vejo que é uma frase que impacta. O adulto saudável, o adulto que está no triângulo da solução, ele escolhe conscientemente, tirando todos aqueles condicionamentos, todos aqueles padrões que muitas vezes estão limitando, porque ele já passou disso. Esse adulto, ele vai escolher a culpa que ele quer carregar. Traduzindo de outra maneira, que muitos de vocês já ouviram uma frase que é bem comum: cada escolha, uma renúncia. Então, esse adulto que faz o uso do triângulo da realização ou do triângulo da solução, ele sabe sim que se ele escolher A, B vai deixar de existir. E que ele escolhendo A, pessoas vão falar do porquê ele não escolheu B. Por isso que essa questão é uma culpa, por assim dizer.
Eu gosto mais da palavra responsabilidade, que é você a reconhecer, assumir que fez determinada escolha. E aí você consegue ser sábio, você consegue ser criativo e consegue sim ser potente. Então, é bem interessante essa linha aqui de raciocínio que eu quis expor e explanar com vocês, para que vocês pudessem começar a refletir como, em que vocês querem gastar o seu tempo, naquilo que está afastando vocês da vida que vocês desejam ou, de fato, naquilo que aproxima. Com certeza, eu tenho certeza absoluta, gente, eu atendo pessoas há 10 anos com as terapias, que vocês querem aquilo que aproxima vocês de uma vida agradável, de uma vida satisfatória, de uma vida com alegria, com prazer, com satisfação. Satisfação já falei várias vezes, inclusive. Não é? E outras coisas mais. De fato, ninguém quer mais ficar doente, ficar em situações que geram muita raiva, muita frustração, e sem contar que os acúmulos emocionais vão levar às doenças. Então, ninguém quer isso. Então, por que que a gente agora, com essa oportunidade de olhar para isso, realmente não toma esse rumo, toma esse passo para fazer esse movimento? Mas talvez você fale assim para mim, Aline, é que você não conhece a minha vida, você não tem noção das situações e das circunstâncias que eu passo. Realmente eu não conheço, mas eu posso garantir uma coisa para você. Muito do que você vive hoje, sim, muito do que você vive hoje vem porque você ainda continua preso ou presa lá no triângulo dramático e as origens dele. Você continua retroalimentando e ficando ali naquele ciclo, naquele triângulo, como queira chamar, e acaba só reproduzindo mais do mesmo. Tem um vídeo que eu falei sobre emoções e sobre pensamentos, onde eu falo que as emoções estão no corpo, que estão registradas lá, e que nós acabamos, por muitas vezes, nos alimentando e nos retroalimentando das emoções negativas. E sim, eu sei que é um processo fazer a mudança da mentalidade, aprender a expressar as emoções com segurança e com respeito, e usar o corpo, inclusive, como uma ferramenta para isso. Só que o que eu digo para vocês é totalmente possível. Então, para você caminhar para a criatividade, para a sabedoria e para a sua potência, está aí agora uma informação que vai te gerar, ao menos, o primeiro passo. E, inclusive, é o que eu ajudo as minhas clientes dentro do método 100 a fazerem. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, como sempre eu faço, o meu contato e as minhas redes sociais, para que você possa contatar se você desejar esse apoio terapêutico. Mas, de qualquer forma, comece hoje, agora mesmo, se observando. Escreva, para ficar mais prático para você, a sua lista de habilidades. Ah, mas eu só vejo as minhas dores, as minhas coisas negativas. Elas serviram de alguma maneira para que você pudesse, inclusive, ter as suas habilidades. Vou dizer para vocês algumas minhas. Eu percebo assim que a questão de estudar e de conhecer e de ensinar as pessoas foi baseada numa questão não só de um padrão familiar ali, que eu tenho tias professoras, e que vem uma questão aí de um legado em relação a isso, e eu acabei entrando no meio do percurso, porque não era o meu objetivo lá atrás, quando decidi uma profissão, mas hoje eu sou uma educadora emocional, uma terapeuta educadora emocional, e isso foi me levando para esses caminhos. Mas tem muito a ver também com aquilo que eu sentia, com a forma que eu queria saber o que acontecia comigo. Então, olha como as coisas vão tomando um caminho que me gerou, ou que foram me levando a habilidades que hoje eu tenho e que, graças a elas, eu posso estar aqui falando para vocês. Eu posso estar ali nos atendimentos com os clientes, ou nas oficinas, ou nos grupos, realmente transbordando aquilo que não só transformou a minha vida, mas transforma a vida de outras pessoas. Então, notem que tem isso também. A sua maior dor, ela pode ser sim convertida
nessa habilidade, nessa potência, e você sim poder vir com criatividade, resgatar isso porque está dentro de você e também coletar informações e conhecimento bem direcionados para você realmente ter aí a sabedoria. E era essa a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Eu aqui vou fazer aquele convite, aquele pedido, que se esse vídeo foi interessante para você, curte, comenta, compartilha, para que outras pessoas também possam olhar por um novo ângulo e sim, todos vocês irem rumo ao triângulo da realização ou triângulo da solução. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!